Senhoras e senhores, não sou estranho a este pódio, já estive aqui, e John Wayne não era apenas uma estrela de cinema. Ele era o velho oeste, chapéu grande, voz grave e aquela caminhada forte. Milhões o amavam e Hollywood o respeitava. Ele estrelou mais de 170 filmes, ganhou um Oscar e se tornou o rosto do cowboy americano por gerações. Mas, mesmo com toda essa fama, houve um ator que não recebeu uma recepção calorosa do Duque. Esse ator foi Clint Eastwood. E quando ele entrou em cena, as coisas ficaram tensas. Então, qual foi a razão por trás disso? E como as coisas aconteceram? Junte-se a nós enquanto analisamos mais de perto a carreira de John Wayne e descobrimos por que duas lendas do faroeste se chocaram e o que fez o Duque traçar a linha. De Marion Morrison ao Duque. John Wayne nasceu como Marion Robert Morrison em 26 de maio de 1907 em uma pequena cidade chamada Winterset, Iowa. Ao nascer, ele pesava cerca de 13 libras, e isso foi uma grande notícia para o jornal local na época. Seu nome mais tarde se tornou um pouco confuso. O próprio Wayne disse que seu nome do meio foi mudado de Robert para Michael, mas não há prova legal disso. A maioria dos registros ainda mostra seu nome completo como Marion Robert Morrison ao longo de sua vida. Seu pai, Clyde Leonard Morrison, serviu na Guerra Civil, e sua mãe, Mary Alberta Brown, veio de Nebraska. As raízes da família de Wayne eram uma mistura de ascendência escocesa, irlandesa, inglesa e irlandesa. Um de seus tataravós veio para Uzewa, do condado de Antrim, Irlanda, em 1799. O lado Morrison da família originalmente veio da ilha de Lewis, na Escócia. Wayne foi criado na fé presbiteriana. Sua família não ficou em Iowa para sempre. Eles se mudaram para a Califórnia, primeiro para Palmdale e depois para Glendale, em 1916. Seu pai trabalhava como farmacêutico e Wayne frequentou a Glendale Union High School, onde se destacou tanto em esportes quanto nos estudos. Ele jogou futebol americano, entrou para a equipe de debate, tornou-se presidente da Latin Society e até escreveu para o jornal da escola. Wayne ganhou o apelido de Duque quando criança. Um bombeiro perto de sua escola o deu a ele porque Wayne sempre andava com seu grande cachorro Airedale, que também se chamava Duke. O nome pegou. Wayne realmente gostava mais dele do que de Marion. Mas a vida não era apenas escola para o jovem Wayne. Ele trabalhou em uma sorveteria e fazia parte de um grupo de jovens chamado Ordem de Dame. Ele continuou com o futebol americano e jogou pelo time campeão de sua escola em 1924. Após a formatura, ele se candidatou à Academia Naval dos Itembiaio, mas não foi aceito por causa de suas notas. Isso não o impediu. Ele foi para a Universidade do Sul da Califórnia, USC, em vez disso, planejando estudar direito. Ele se juntou à Sigma Chi e aos Trojan Knights, dois grupos estudantis. Wayne era alto, com mais de 1,93 m, e jogou no time de futebol americano da USC sob o comando do técnico Howard Jones. Mas um dia, enquanto praticava body surfing, ele quebrou a clavícula. Com muito medo de contar a verdade ao técnico, ele ficou em silêncio. Essa lesão lhe custou sua bolsa de estudos de futebol americano. E sem dinheiro, ele teve que deixar a faculdade. Mas o que aconteceu em seguida mudaria sua vida para sempre. Hollywood começa nas sombras. A grande chance de Wayne não veio da escola de atuação. Em vez disso, veio de um favor. Seu antigo técnico de futebol americano, Howard Jones, havia dado ingressos a uma estrela do cinema mudo chamada Tom Mix. Em troca, Mix e o famoso diretor John Ford ofereceram a Wayne um emprego nos bastidores. Ele começou como um aderecista, apenas movendo coisas pelo set, mas estar no set o ajudou a aprender rápido. Ele também fez amizade com John Ford, que mais tarde desempenharia um papel enorme em sua carreira.
Em 1926, Wayne conseguiu um pequeno papel como guarda em um filme chamado Bartalus, o Magnífico. Na mesma época, ele apareceu em outros filmes como jogador de futebol americano, como Brown of Harvard e The Dropkick. Por um tempo, ele usou o nome Duke Morrison nos créditos, mas apenas uma vez oficialmente. Enquanto trabalhava para a Fox Film Corporation, ele chamou a atenção do diretor Raoul Walsh, que o viu movendo móveis. Walsh lhe deu um papel principal em um filme chamado The Big Trail, de 1930. Foi quando ele ganhou seu famoso nome, John Wayne. Walsh primeiro sugeriu Anthony Wayne, mas a Fox Studios não gostou. Eles acharam que soava muito italiano. Então, o nome John Wayne foi escolhido. O próprio Wayne nem estava lá quando tomaram a decisão para aquele papel. Seu salário subiu para $15 por semana, o que foi um grande passo à frente. Um grande orçamento e uma grande decepção. The Big Trail foi um grande negócio na época. Foi um dos primeiros filmes ao ar livre feitos durante os primeiros dias do cinema sonoro. O orçamento foi de mais de $2 milhões, o que era enorme na época. A equipe usou tomadas amplas do sudoeste americano, mostrando terras abertas que ainda estavam intocadas. O filme foi rodado em 2 formatos, um regular e outro usando um novo formato widescreen chamado Grandeur. O público que o viu em Grandeur ficou impressionado. Alguns até se levantaram e aplaudiram no cinema. Mas havia um grande problema. Quase nenhum cinema tinha o equipamento certo para exibir essa versão. Então, embora parecesse ótimo, a maioria das pessoas nunca o viu dessa forma. O filme não rendeu muito nas bilheterias e foi considerado um fracasso, mas anos depois, os críticos passaram a respeitá-lo como um filme ousado e bonito, à frente de seu tempo. Depois disso, Wayne não conseguiu grandes papéis por um tempo. O fracasso de The Big Trail empurrou Wayne de volta para filmes de baixo orçamento, frequentemente conhecidos como westerns de baixo calão. De 1930 a 1939, ele atuou em cerca de 80 desses filmes, muitos deles para pequenos estúdios como Monogram Pictures e Mascot Pictures. Não eram filmes de alta qualidade, mas Wayne os fez funcionar. Em Writers of Destiny, 1933, ele se tornou um dos primeiros cowboys cantores, embora o canto fosse dublado. Ele também apareceu em alguns filmes de Os Três Mosqueteiros, que eram baseados no clássico Os Três Mosqueteiros, mas ambientados no Velho Oeste. Durante esse tempo, Wayne trabalhou de perto com dublês e aprendeu a andar a cavalo e a fazer cenas de luta. Ele se associou ao famoso dublê Yakima Canute, e juntos eles criaram novas maneiras de filmar cenas de ação que pareciam reais, mas eram seguras de executar. Essas técnicas ainda são usadas em filmes hoje. Wayne também ajudou a mudar a forma como os heróis lutavam na tela. Ele uma vez disse: "Antes de eu aparecer, era a prática padrão que o herói sempre lutasse de forma limpa. Eu mudei tudo isso. Joguei cadeiras e lâmpadas. Lutei duro e lutei sujo. Lutei para vencer." Esse estilo corajoso tornou seus personagens mais críveis e o público percebeu. Então veio o momento que finalmente o colocaria de volta no centro das atenções. No tempo das diligências e o estrelato. Em 1939, o diretor John Ford escalou Wayne para um filme que mudaria sua vida para sempre, No Tempo das Diligências. Mas não foi fácil de fazer porque Wayne estava fazendo filmes B há muito tempo. Nenhum grande estúdio queria financiá-lo. Ford finalmente fez um acordo com o produtor independente Walter Wenger, mas mesmo assim, o estúdio não confiava totalmente em Wayne para liderar o filme. Então Claire Trevor, uma estrela mais popular na época, recebeu o primeiro crédito. Apesar de tudo isso, No Tempo das Diligências foi um grande sucesso. Foi um sucesso de crítica e financeiro, e transformou John Wayne em uma verdadeira estrela. Um dos membros do elenco, Louise Platt, disse que Ford lhes disse que Wayne se tornaria a maior estrela de todos os tempos
por causa de seu apelo como o homem comum arquetípico. E Ford estava certo. Depois de No Tempo das Diligências, a carreira de Wayne nunca mais olhou para trás. Falando nisso, quando a América entrou na Segunda Guerra Mundial, o país se uniu para apoiar a guerra. Isso incluiu Hollywood. Muitos atores se juntaram aos militares, mas John Wayne não. Na época do ataque a Pearl Harbor, ele tinha 34 anos e uma família, o que lhe deu um adiamento. Ele foi classificado como 3A. Ainda assim, Wayne escreveu ao diretor John Ford dizendo que queria se alistar. Ele até perguntou se poderia se juntar à unidade de Ford. Wayne também não bloqueou o alistamento. Ele foi reclassificado como um A, o que significava que ele era elegível. Mas a Republic Studios não queria perdê-lo. Ele era a única estrela principal deles. O presidente do estúdio, Herbert Yates, chegou a ameaçar processar Wayne se ele deixasse seu contrato. Eles também contataram o serviço seletivo e pediram mais adiamentos. Wayne tentou se juntar ao OSS, que mais tarde se tornou a CIA, mas não foi aceito. Ainda assim, ele fez sua parte de outra forma. Em 1943 e 1944, ele excursionou por bases militares e hospitais do Sinmewesen-Ula'a no Pacífico Sul com a USO. Ele também ajudou com um pedido especial de William Donovan, o chefe do OSS. Donovan pediu a Wayne para relatar as ações do general Douglas MacArthur e se ele estava dificultando as coisas para o OSS. Mais tarde, Wayne recebeu um certificado de serviço de Donovan para honrar sua ajuda. Apesar disso, o fato de Wayne não ter lutado na guerra permaneceu com ele. Muitos acreditam que foi algo que ele lamentou profundamente. Sua viúva disse que ele se tornou um superpatriota mais tarde na vida por causa dessa culpa. Ela escreveu: ele se tornaria um superpatriota pelo resto de sua vida, tentando espiar por ter ficado em casa. Rádio, filmes coloridos e papéis perdidos. O primeiro filme colorido de Wayne veio em 1941. Foi The Shepherd of the Hills, e ele co-estrelou com seu amigo Harry Carey. Em 1942, ele trabalhou com o lendário Cecil B. DeMille em A Colheita Selvagem. Essa foi uma das raras vezes em que Wayne interpretou um homem com moral questionável. Como muitos atores da época, Wayne também trabalhou no rádio. Ele participou de programas famosos como The Hedda Hopper Show e The Louella Parsons Show. Ele até teve seu próprio programa de rádio por 6 meses em 1942. Chamava-se Three Sheets to the Wind. Wayne interpretou Dan O'Brien, um detetive que fingia estar bêbado para resolver casos. O programa deveria se tornar um filme, mas isso nunca aconteceu. Infelizmente, não parece haver gravações do episódio de Wayne hoje. Em 1949, Wayne recusou um papel importante. O diretor Robert Rossen ofereceu-lhe o papel principal em A Grande Ilusão, mas Wayne achou que o filme era anti-americano. O papel foi para Broderick Crawford, que ganhou o Oscar naquele ano. Ironicamente, Wayne havia sido indicado por Saudades de um Bravo, mas Crawford venceu. Batalhas fora das telas. Em 1950, Wayne perdeu outro grande papel. Ele deveria interpretar Jimmy Ringo em Na Mira da Vingança, mas o filme estava na Columbia Pictures. E Wayne tinha um histórico ruim com o chefe do estúdio, Harry Cohn. Anos antes, Cohn o havia tratado mal. Embora Cohn tenha comprado o filme para Wayne, Wayne se recusou a trabalhar com ele. O papel foi para Gregory Peck, em vez disso. Em 1952, Wayne cofundou sua própria empresa, Batjack Productions. O nome veio do filme Aventuras do Capitão Fabiano, mas uma secretária o escreveu errado, e o erro permaneceu. Através da Batjack, Wayne produziu muitos de seus próprios filmes e até apoiou outros atores. Uma das produções mais conhecidas da Batjack foi 7 Homens e um Destino, de 1956,
que deu início a uma parceria bem-sucedida entre o diretor Bud Boetticher e o ator Randolph Scott. Em 1954, Wayne estrelou Escrito nas Estrelas, interpretando um piloto heróico. O público o adorou no papel. Ele também interpretou aviadores em muitos filmes como Tigres Voadores, O Inferno dos Comandos e Piloto de Caça. Wayne trabalhou frequentemente com o diretor John Ford. Eles fizeram quase 2 dúzias de filmes juntos. Alguns dos mais famosos foram Legião Invencível, 1949, Depois do Vendaval, 1952, e Rastros de Ódio, 1956. Em Rastros de Ódio, Wayne deu uma de suas atuações mais poderosas. Esse também é o filme em que ele usou pela primeira vez o apelido de Pilgrim. Em 1958, Wayne fez uma participação especial como ele mesmo em Casei-me com uma Mulher. Mais tarde, naquele ano, ele estrelou O Bárbaro e a Geisha, mas não se deu bem com o diretor John Huston. Em 1959, Wayne liderou um elenco forte em Onde Começa o Inferno, um filme de Howard Hawks. No mesmo ano, ele estrelou Cavalaria Selvagem, um filme da Guerra Civil ao lado de William Holden. Mas nem todas as escolhas de Wayne deram certo. Em O Conquistador, 1956, ele interpretou Genghis Khan. O filme foi amplamente criticado e é frequentemente lembrado como um de seus piores. Em 1960, Wayne dirigiu e estrelou O Álamo, interpretando Davy Crockett. Ele foi indicado ao Oscar como produtor de melhor filme. No mesmo ano, ele estrelou Alaska, Terra Selvagem. Em 1961, ele liderou Os Comancheros. Em 1962, Wayne apareceu em O Homem que Matou o Facínora, dividindo a tela com James Stewart. Depois veio Hatari, filmado na África. As cenas de animais eram todas reais. Wayne também desempenhou um papel importante em O Mais Longo dos Dias. Enquanto outras estrelas no filme receberam apenas $10 mil por seus papéis, Wayne recebeu $250 mil. Isso se deveu a um conflito anterior com o produtor Darryl Zanuck. A imagem dura de Wayne nem sempre caiu bem. Quando o elenco de combate treinou em Fort Benning, os treinadores do exército lhes disseram uma coisa: não hajam como John Wayne. O ator Vic Morrow uma vez disse: pobre John, pergunto-me se ele sabe que é quase uma palavra suja no exército. Entre 1963 e 1969, Wayne assumiu uma ampla gama de papéis principais, participações especiais e até co-dirigiu, construindo constantemente a performance que finalmente lhe rendeu um Oscar. O Ato Final. Em 1970, Wayne estrelou X1. Ele interpretou um rancheiro lutando contra um grileiro. Mais tarde, naquele ano, ele estrelou Rio Lobo, outro filme com tema da Guerra Civil. Em 1971, Jake Grandão chegou aos cinemas. Wayne interpretou um pai tentando resgatar seu neto sequestrado. O filme foi um sucesso. Em 1972, Wayne estrelou Os Cowboys. Uma crítica do New York Times disse: Wayne é, claro, maravilhosamente indestrutível, e ele se tornou uma figura paterna quase perfeita. No mesmo ano, algo estranho aconteceu. Wayne foi escolhido na rodada final do draft da NFL pelo Atlanta Falcons. Eles basearam a escolha em sua experiência no futebol americano, mas a NFL a rejeitou porque ele já tinha 64 anos. Em 1973, Wayne estrelou Os Ladrões de Trem. Em 1974, ele interpretou um detetive em McHugh. Em 1975, ele estrelou Brannigan, onde interpretou um policial perseguindo criminosos em Londres. Também em 1975, Rooster Cogburn foi lançado. Era uma sequência de bravura indômita. Katharine Hepburn estrelou com Wayne desta vez.
O filme tinha um enredo semelhante ao de A Rainha da África. Em 1976, Wayne fez seu último filme, O Último Pistoleiro. Ele interpretou J.B. Brooks, um pistoleiro morrendo de câncer, a mesma doença que Wayne enfrentaria na vida real. O filme também estrelou Lauren Bacall, Ron Howard e James Stewart. O Último Pistoleiro foi um sucesso de crítica. Arrecadou mais de 13 milhões de dólares nas bilheterias e foi elogiado por muitos. Roger Ebert o nomeou um dos 10 melhores filmes de 1976. Foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Prêmio do Sindicato dos Roteiristas. A última atuação de Wayne mostrou profundidade e graça, um final adequado para uma carreira lendária. Wayne havia saído em alta, deixando para trás um poderoso papel final que lembrou a todos por que ele era uma lenda. Mas enquanto seu capítulo estava se fechando, outro cowboy estava apenas começando. Dois ícones, uma rixa silenciosa. No mundo dos westerns, nenhum nome brilha mais do que John Wayne e Clint Eastwood. Ambos deixaram uma enorme marca em Hollywood e se tornaram rostos da fronteira americana. No entanto, apesar de sua fama e influência, esses dois nunca compartilharam a tela. Houve um momento em que poderiam ter trabalhado juntos, mas isso nunca aconteceu. Por quê? A resposta reside em uma mistura de orgulho, política e duas ideias muito diferentes de heroísmo. John Wayne e Clint Eastwood não eram amigos. Na verdade, eles não se davam bem de forma alguma. Com o tempo, Wayne começou a se sentir incomodado ao ver Eastwood crescer em popularidade. A estrela mais jovem estava se tornando o novo rosto dos westerns, e Wayne não gostava disso. Seus próprios filmes estavam desaparecendo em segundo plano, enquanto Eastwood atraía grandes audiências. À medida que a carreira de Eastwood decolava durante a década de 1960, o western clássico começou a mudar, e o mesmo aconteceu com o tipo de cowboy que o mundo queria ver. Para Wayne, que havia construído sua imagem em torno de personagens fortes e nobres, essa mudança parecia uma traição. Mas para Eastwood, era apenas uma nova maneira de contar histórias. Essa diferença afastaria as duas lendas ainda mais. Veja bem, Clint Eastwood e John Wayne não apenas atuaram em westerns. Eles representavam dois tipos diferentes de cowboys. Um era um herói e o outro um anti-herói. Na época em que Clint Eastwood se tornou uma grande estrela na década de 1960, os maiores dias de John Wayne já haviam ficado para trás. Ele ganhou um Oscar por Bravura Indômita em 1970, mas não era mais o cowboy preferido de Hollywood. Esse título estava lentamente mudando para Eastwood. E não era apenas uma questão de idade. Era uma questão de atitude. Wayne sempre interpretou personagens com morais claras, homens que defendiam a justiça, o país e a família. Ele era o tipo de herói em quem você podia confiar, não importava quão difícil fosse a situação. Eastwood, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Depois de estrelar Rawhide, ele explodiu em fama com Por um Punhado de Dólares. Esse filme deu início à trilogia dos dólares, que tornou Eastwood um nome conhecido. Em breve, Eastwood recebeu papéis como Harry Callahan, papéis que John Wayne havia recusado. Esses novos personagens nem sempre se importavam com as regras. Não eram heróis bonzinhos, eram brutos, às vezes egoístas, e não tinham medo de fazer o trabalho sujo. Em muitos aspectos, Eastwood se tornou o oposto do que John Wayne havia passado a vida representando. E essa diferença não era apenas na tela, era pessoal. Quando a admiração se transformou em ressentimento, à medida que Clint Eastwood se tornava mais bem-sucedido, John Wayne não estava apenas irritado, ele estava ofendido. Wayne acreditava em uma versão muito específica da América e usava seus filmes para mostrar isso. Seus westerns eram sobre orgulho, fé e bravura. Os filmes de Eastwood, no entanto, focavam em personagens com motivos mais sombrios.
Eram rudes, violentos e cheios de áreas moralmente cinzentas. Wayne via isso como um problema. Ele sentia que Eastwood estava desfazendo todo o bom trabalho que ele havia feito através de seus filmes. Do seu ponto de vista, Clint não estava apenas agindo de forma diferente. Ele estava prejudicando a imagem do que um herói deveria ser. Wayne acreditava no bem contra o mal. Clint acreditava que a vida não era tão simples. Eastwood não apenas atuou, ele também dirigiu. Ele assumiu o controle total sobre os tipos de histórias que queria contar. O Estranho Sem Nome e Josie Wales, O Fora da Lei, foram exemplos perfeitos. Em ambos, Eastwood interpretou homens que eram brutos, distantes e perigosos. Eles não eram modelos, eram sobreviventes. Wayne não suportava isso. Ele uma vez disse que os filmes de Eastwood não tinham nada a ver com as pessoas que foram pioneiras no Oeste. Era sua maneira de dizer que eles não tinham honra. Para Wayne, o sucesso de Eastwood era um sinal de que o público não se importava mais com o certo ou o errado, apenas com ação e vingança. Esse choque de visões só piorou à medida que Eastwood se tornou uma força mais poderosa em Hollywood. Enquanto Wayne lentamente se moveu para os bastidores, a carta que encerrou tudo. O maior momento em sua rixa silenciosa veio depois que Eastwood lançou O Estranho Sem Nome. No filme, ele interpreta um errante contratado por uma cidade para afastar 3 foras da lei violentos. Mas o personagem de Eastwood é tão brutal quanto os homens que ele deveria impedir. A linha entre herói e vilão é tênue, talvez muito tênue para alguém como John Wayne. Wayne odiou o filme. Ele sentiu que o filme não honrava o Velho Oeste. Fez com que as pessoas que construíram a América parecessem fracas e más. Ia contra tudo o que ele acreditava e ele deixou Clint Eastwood saber disso por escrito. Depois que o filme foi lançado, Wayne escreveu a Eastwood uma carta dura. Nela ele disse: "O Estranho Sem Nome não era realmente sobre as pessoas que foram pioneiras no Oeste. Ele viu isso como uma traição às histórias que ele havia ajudado a criar. Esta carta não foi apenas uma crítica, foi uma rejeição. Mas o que a tornou ainda mais dolorosa foi a razão por trás dela. Clint Eastwood havia realmente pedido a John Wayne para fazer um filme com ele. Poderia ter sido um momento poderoso na história do western. 2 lendas lado a lado. Em vez disso, Wayne o recusou e usou a carta para ter certeza de que Clint soubesse o porquê. Eastwood, mais tarde, entendeu que isso não era apenas sobre um filme. Era sobre 2 gerações, 2 Américas diferentes. Um lado queria honrar o passado, o outro queria questioná-lo. E nenhum dos 2 estava disposto a ceder. Falando nisso, você sabia que quase aconteceu? 2 das maiores estrelas do western de Hollywood, John Wayne e Clint Eastwood, quase trabalharam juntas, e a história de quão perto isso chegou torna a rixa ainda mais surpreendente. O western que nunca aconteceu. No início da década de 1970, o diretor Larry Cohen teve uma ideia. Ele começou a escrever um western chamado Os Inimigos. A história seguia um jovem jogador, destinado a Eastwood, que ganha metade da propriedade de um homem mais velho, escrito para John Wayne. Eastwood gostou da ideia. Ele acreditava que o filme tinha potencial, então ele adquiriu o roteiro e tentou trazer Wayne para o projeto. Eastwood enviou o roteiro a Wayne, esperando trabalhar juntos pela primeira vez. Mas Wayne não estava interessado. Para ele, parecia muito com um western spaghetti, algo que ele sempre detestou. Eastwood não desistiu. Ele fez algumas mudanças e enviou o roteiro novamente. Ainda assim, Wayne recusou. Então veio a carta. Junto com sua segunda rejeição, Wayne criticou O Estranho Sem Nome, um dos filmes de Eastwood, dizendo que não era realmente sobre as pessoas que foram pioneiras no Oeste. Não foi apenas um não, foi pessoal. Mesmo depois de tudo isso, Eastwood fez uma última tentativa,
Mas quando o filho de Wayne, Mike, entregou o novo roteiro ao pai enquanto eles navegavam, Wayne nem sequer o leu. Ele olhou para ele e disse: "Essa porcaria de novo", antes de jogá-lo no oceano. Esse foi o fim. O projeto dos sonhos morreu ali mesmo, jogado no mar. Eles nunca trabalharam juntos. O mais perto que chegaram foi quando Wayne estrelou O Último Pistoleiro, seu último filme dirigido por Don Siegel, que frequentemente trabalhava com Eastwood. Durante as filmagens, Eastwood visitou o set, e Wayne finalmente concordou em encontrá-lo. Mas a essa altura, a chance de fazer história havia passado. Dois oestes diferentes, dois homens diferentes. Wayne e Eastwood não representavam apenas gerações diferentes. Eles mostravam dois lados opostos da história do western. Wayne via o cowboy como um herói forte e claro. Ele acreditava que os westerns eram sobre bravura, honra e fazer a coisa certa. Seus filmes eram cheios de orgulho americano. Ele queria que o cowboy representasse algo puro. Eastwood, por outro lado, trouxe algo novo. Ele introduziu o anti-herói. Seus personagens nem sempre eram bons. Eles tinham falhas. Eles faziam escolhas egoístas e muitas vezes viviam em um mundo onde o certo e o errado não eram tão claros. Eastwood não destruiu o western. Ele o mudou e foi aí que a tensão cresceu. Wayne não apenas desgostava do estilo de Eastwood, ele o via como uma ameaça. À medida que os filmes de Eastwood ganhavam sucesso, Wayne viu seu próprio legado sendo substituído. O público estava começando a preferir o realismo corajoso de Eastwood ao heroísmo clássico de Wayne. Filmes como O Estranho Sem Nome só pioraram as coisas. O errante de Eastwood era sombrio, perigoso e não era o tipo de homem que Wayne jamais interpretaria. Para Wayne, o Oeste não deveria ser assustador. Deveria ser forte. Ele disse que o filme não era realmente sobre o Oeste. Para ele, não mostrava as pessoas que foram pioneiras da maneira que ele se lembrava. Mas Eastwood não estava tentando reescrever o passado. Ele estava criando uma fábula, uma história que falava de verdades mais profundas, não de precisão histórica. Ele entendeu que os tempos estavam mudando e o público também. Ainda assim, Wayne manteve sua posição. Ele se apegou aos seus valores. Eastwood seguiu em frente com sua própria visão. O cowboy depois de Wayne. John Wayne faleceu em 1979. Depois disso, Clint Eastwood se tornou o rosto do western. Ele não tentou preencher os sapatos de Wayne. Ele criou seu próprio caminho. Em 1992, Eastwood lançou Os Imperdoáveis, um western que desafiou tudo sobre o gênero. Ele ganhou vários Oscar e se tornou um dos westerns mais importantes de todos os tempos. Mas depois disso, o western começou a desaparecer nos filmes. Ele permaneceu forte na TV, mas poucos filmes de western se destacaram da maneira que os de Wayne e Eastwood, e nenhum novo ator o substituiu completamente. Essa mudança deixou as pessoas se perguntando: Wayne estava certo o tempo todo? Talvez o público quisesse que seus westerns fossem sobre heróis, não sobre perguntas. Talvez sentissem falta da emoção e da ação, não da dúvida e da tristeza. Ainda assim, Eastwood continuou. Ele não apenas atuou, ele dirigiu, produziu e continuou fazendo perguntas em cada filme. Enquanto Wayne se apegava a uma única ideia do Oeste, Eastwood explorou muitos lados. Ele usou o gênero para falar sobre família, poder, perda e até mesmo a própria América. Mesmo quando Eastwood se moveu para além dos westerns, o estilo permaneceu com ele. Em filmes como Gran Torino, Sniper Americano e Cry Macho, você ainda pode sentir o peso do Velho Oeste, seu silêncio, sua justiça, sua dor. Eastwood trouxe esse espírito para o mundo moderno sem esquecer de onde ele veio. Eastwood uma vez disse que o xerife, o fora da lei, o caçador, todos eles enfrentam a mesma verdade. O mal pode viver em qualquer um. Seus filmes fazem o público pensar,
não apenas aplaudir. E é por isso que eles resistem ao teste do tempo. Você acha que John Wayne estava certo em rejeitar a visão de Clint Eastwood, do western? Qual estilo de cowboy você prefere, o herói clássico ou o anti-herói corajoso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima!